Tá, agora foi. Na última aula a gente terminou falando sobre variáveis aleatórias contínuas, né? Aí, uma variável aleatória x é contínua se o suporte da variável for um conjunto contínuo, né? Ou seja, o suporte estiver contido em R e é contínuo. Tá? Então ele precisa ser um conjunto que contém um intervalo dentro dele, né? Por exemplo, o ômega x ele precisa conter algum intervalo da forma AB assim, ou então AB aberto, tá? Eu posso me restringir a aberto, isso aqui já é suficiente para caracterizar o conjunto como sendo um conjunto contínuo, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa variável aleatória x, em que o suporte dela vai desse valor aqui, deixa eu chamar isso, sei lá, talvez de 1, né? Até mais infinito. Então, nesse caso, o meu ômega x, ele é 1 até mais infinito, tá? E aí, para variáveis aleatórias que são contínuas, a gente define a função de densidade, que é a fx, e ela satisfaz a seguinte relação, né? A gente tem que, para todo A e para todo B, o P de x pertencer ao intervalo AB é igual à integral que vai de A até B da densidade fx de x dx, né? Então, essa daqui é a minha função densidade, é a fx de x. Tá? E você pode ver a função de densidade como se fosse um análogo da função massa de probabilidade. Só que a função massa de probabilidade ela é descontínua, né? Ela é definida em um conjunto em um conjunto enumerável de pontos. Então você pode ver a densidade como se fosse a versão contínua da PMF. Só que tem que tomar um cuidado. Por exemplo, a f de x, ao contrário da PMF, ela não é igual à probabilidade do x ser igual a x, tá? Então, por exemplo, a gente não pode chegar aqui e dizer que a probabilidade do x igual a A é essa altura daqui, tá? Isso é errado, porque a variável é contínua. Então, na verdade, quando uma variável aleatória é contínua, a probabilidade associada a qualquer ponto singular, né? Qualquer um ponto da variável aleatória vai ser zero. Por quê? Porque, pela definição, a probabilidade... isso aqui tanto faz, tá? Eu vou definir assim. A probabilidade contendo os dois pontos. Então, se eu escolher o A igual a B igual a X, eu vou ter que essa integral ela vai ser a integral indo de X. Isso aqui vai dar P de X igual a X. Isso aqui vai resultar em X até X. E aqui eu tenho que colocar outro argumento, talvez Y, né? dy. Isso aqui dá zero, né? Porque os limites de integração são os mesmos. Tá? Então, por esse raciocínio, a gente deduz que a probabilidade de qualquer ponto é zero. Na verdade, aí, bom, a partir disso é fácil de ver que, por exemplo, a probabilidade de x pertencer, por exemplo, a x1, x2, blá blá blá, até xn, essa probabilidade também é zero, se x é contínuo, tá? Por quê? Porque isso é a soma de cada uma das probabilidades e cada probabilidade vai ser zero. Se você tomar essas probabilidades num conjunto enumerável, também vai ser zero. Ou seja, P de x pertencer ao conjunto dos xn's, tais que n é natural. Então, se eu enumerei com uma quantidade natural de valores, né, isso também vai dar zero. Isso vai dar zero por quê? Porque isso é definido como o somatório de n igual a 1 até mais infinito de p de x igual a xn, tá? Porque isso aqui é uma união e a cada união só tem um valor e esses valores eu estou supondo que são todos distintos, então eu posso separar somando. Isso aqui é o limite quando quando n vai a mais infinito de somatório k igual a 1 até n, p de x igual a xk,
cada um desses aqui é zero, então você tem essa soma parcial aqui, vai dar zero sempre para todo n. Então, quando você fizer o limite tender para infinito, vai dar zero. Ou seja, mesmo que você pegue uma infinidade de pontos, se essa infinidade for um conjunto, for uma infinidade enumerável, ou seja, você conseguir indexar pelos naturais todos os valores que você coloca aqui, então a probabilidade desse conjunto vai ser zero, se a variável for contínua, tá? Ou seja, para que você tenha probabilidades positivas, você precisa estar sempre calculando a probabilidade, pelo menos em um intervalo. Tá? Então, essa que é uma diferença importante. E aqui, a gente só tomou cuidado, né, de observar que quando a variável aleatória é contínua, né, tanto faz você colocar as igualdades, né, em qualquer desigualdade, em termos de probabilidade. Por exemplo, P de x maior ou igual a menor ou igual a b é a mesma coisa que P de x maior que a e menor ou igual a b. Por quê? Porque a igualdade tem probabilidade zero, então tanto faz eu incluir ou não incluir. E o mesmo vale para o lado direito. Né? Isso aqui é igual a P de x maior ou igual a menor que b, que também é igual a P de x maior que a menor que b. Tá bom? Então, na verdade, para que fique claro, né, de novo, para uma variável contínua, você tem uma função de densidade, e para calcular probabilidades, você tem que calcular integral abaixo da curva. Então, essa área daqui, ela representa a integral da f de x de a até b, que vai representar a probabilidade de x estar entre a e b. Tá? Então, o mecanismo que a gente vai usar para calcular probabilidades em variável contínua é diferente do que a gente usava antes. A gente antes só somava os pontos da PMF que eram relevantes, né, da função de massa de probabilidade. Agora, a gente vai ter que integrar, tá, essa função de densidade aqui. E como você interpreta essa função? Uma forma de você interpretar é pelo conceito de plausibilidade. Né? Por exemplo, essa altura daqui é maior do que essa, né? Então vamos supor que esse ponto é o ponto C, tá? Então, esse ponto está muito mais elevado do que isso. Isso quer dizer que C é mais plausível que um ponto ao redor de C saia do que ao redor de A, né? Por quê? Porque ao redor de C você tem essa áreazinha aqui e ao redor de A você tem essa área. Então, sair um ponto ao redor de C é mais provável do que sair um ponto ao redor de A. O quão mais provável? Bom, ele é tão mais provável quanto for a diferença, né, quanto for a proporção nessas alturas. Então, deixa eu chamar isso aqui vai ser f de C em x, isso aqui vai ser f de A em x. Então, se a gente tiver, vou dar só um exemplo aqui, no gráfico acho que não corresponde a isso não, mas enfim. Se a gente tiver que fx de C for 2 vezes fx de A, a gente vai dizer que C é 2 vezes mais plausível que A. Tá? Então, C é um ponto 2 vezes mais plausível de sair do que o A, se a altura for o dobro. Tá? Porque, enfim, eu sempre falo plausível e não provável, porque a probabilidade de C sair é zero. Então, não posso falar que a probabilidade do C sair é 2 vezes a probabilidade de A. Quer dizer, eu até posso, porque 2 vezes 0 é 0. Né? Mas, enfim, eu não estaria dizendo muito falando isso. Alguém me perguntou. Eu esqueci de assinar o teste. Tem problema? Não. Contanto que se você tenha feito o upload na sua conta, eu vou saber que foi você que fez. Mas na prova, nas próximas vezes, não esquece de fazer isso, porque se muita gente esquecer, vai dar um trabalho bizarro para a gente recuperar, porque vai ter que ficar corrigindo e depois voltando lá no Classroom para ver quem foi que submeteu, tá? Mas não fica preocupado para esse teste não, só para a prova, vamos prestar atenção para não acontecer isso. É porque no negócio fica falando para botar o nome completo e depois assinar. Se ele pôs o nome que ele deve ter feito, ele só não deve ter literalmente posto a assinatura dele. Ah, tá. Tudo bem.
cola? Não sei, não entendi o objetivo de botar assinatura, dado que a prova não é presencial, né? Porque, por exemplo, Pois é. A uma gente. cola na minha casa, eu posso muito bem pedir, sei lá, para alguém fazer e eu vou assinar por cima. Não Não, vai claro, claro, é verdade, é verdade. mas, Sempre dá, né, para as pessoas fazerem alguma coisa, né? Eu acho que é mais no sentido de, tipo, hum, de forçar que, sei lá, ninguém copie, pegue o. Que pelo menos as pessoas tenham o trabalho de pegar, se alguém enviar alguma coisa, né, de colocar refazer, entendeu? De colocar a mão alguma coisa de para diferente. trabalhar. Mas, É mas triste. enfim, assinar não é um trabalho muito maior, né? Não, é só desacostumar, né? Tá. Pois é. Eu não sei como é que é na prova. Eu não lembro mais se é unificado vocês tinham que assinar alguma coisa. Eu acho que é porque tem que assinar, talvez, lista de presença na hora da prova. Não sei, tem prova que pede para você assinar tanto na lista de presença quanto na prova. Aí Na eles prova em si. comparam, porque na hora que tá anotando na lista de presença, eles querem ver sua identidade, né? Aí você É. tem que provar que você é você. Eu fazia isso quando dava aula fora da unificada também, porque era para o controle próprio meu. Eu ficava sempre com receio de, tipo, pô, vai que eu esqueço de pegar a assinatura da pessoa, aí a pessoa vai lá sei lá, vai que eu esqueço, perco a prova de alguém. Aí se eu não tiver a assinatura de todo mundo que fez, eu sempre vou ficar na minha cabeça, cara, será que eu perdi a prova dessa pessoa? Será que, entendeu? Se a pessoa faltou, eu não tenho nenhum controle. Mas não sei, talvez tenha derivado disso daí, essa coisa de escrever, de colocar assinatura, porque presencial as pessoas pedem, né? Mas enfim, no final acaba sendo um detalhe. Bom, vamos fazer então só mais um exemplo disso, né, para a gente prosseguir de variável aleatória contínua. Então, aqui o que a gente tem é uma variável aleatória x, representa a concentração de determinada substância numa mistura, e essa concentração é medida em grama por litro. E tem a seguinte função de densidade. Então, essa função de densidade aqui. Deixa eu colocar, eu acho que eu posso escrever até aqui, não vai ter problema. Então, qual é a função de densidade? Ela vale entre 0 e 4, então vou colocar aqui o 4. Ela vale x sobre 8, então é algo assim, né? E aí ela vai valer 0 caso contrário, então é uma função que tem essa cara aqui. Aí aqui em cima eu vou denotar que é o fx de xzinho. Bom, se é x sobre 8, então no ponto 4 vai dar 2, né? Não vai dar meio. Meio. Tá. E aí ele pergunta, qual é a probabilidade de faz a observação, né? A probabilidade de observar x entre 1 e 2 é dada por, bom, 1 está aqui, o 2 está aqui, então a probabilidade de estar entre 1 e 2 corresponde a essa área. E aí como é que você calcula? Por definição, é a integral de 1 até 2 f de x, vai dar a integral de 1 até 2 x sobre 8, e aí é só fazer a continha de integração, né? Isso aqui vai dar, a antiderivada vai dar x ao quadrado sobre 16, né? E aí fazendo a conta vai dar x ao quadrado sobre 16, quando x é 2 vai dar 4, quando x é 1 vai dar 1, então 4 menos 1, 3, deu 3 sobre 16, tá? Aqui eu estou fazendo rápido, mas tá claro que o que você tem que fazer é só integrar a função de densidade nos limites correspondendo aos valores que você colocou, 1, 2, tá? A gente pode fazer um teste também, olhando, né, para essa variável aleatória, que é a função de densidade, ela tem que integrar 1 sempre, né? Então vamos ver, ela vai integrar 1? Vai. Por quê? Qual é a área total abaixo da densidade? A área total abaixo da densidade vai ser 4, é a área da base, vezes a altura, sobre 2. Ou seja, vai dar 1, né? 4 vezes meio dividido por 2 é igual a 1. Então, isso aqui é só para verificar que a integral, e aí eu posso colocar menos infinito até mais infinito, de f de x
dx é igual a 1, tá? Aqui eu posso extrapolar, colocar menos infinito até mais infinito, porque eu defini a densidade como sendo zero à esquerda de zero, ou seja, aqui ela vale zero, e aqui ela também vale zero. Então, quando eu integrar de menos infinito a mais infinito, toda essa parte aqui vai integrar zero, toda essa parte aqui vai integrar zero, e essa integral vai se reduzir à integral dessa expressão entre 0 e 4, tá? E aí são dois jeitos análogos de você definir a densidade. Você pode definir a densidade sempre na reta toda, e aí dizendo que ela é zero em algumas partes da reta, para refletir que aquelas partes não estão no suporte, ou então você pode restringir o domínio. Você pode não especificar que é zero em algumas regiões e dizer que a densidade está definida só naquele intervalo 0,4. Então seria a mesma densidade. A função seria diferente, porque ela tem um domínio diferente, né? Mas para termos de cálculo para fins de cálculo de probabilidade, ela também pode ser usada como densidade. O que eu estou falando é o seguinte, que eu poderia definir essa função sem definir ela nesse intervalo, tá? E essa função também seria uma função de densidade. Então, por vezes, a gente vai definir a densidade na reta real toda e fazer a restrição dessa forma, colocando zero em alguns intervalos, ou então a gente vai definir ela só no suporte em si, né? Só nesses valores. Tá? Bom, isso aqui a gente já falou, né? Que a probabilidade do x é igual a qualquer valor pontualmente é igual a zero, porque a integral com os dois limites iguais vai dar zero. Tá? Alguma dúvida nesse exemplo? Acho que foi tranquilo, né? Não tem nada demais. Bom, e aí vamos começar a falar sobre as distribuições contínuas que tem nome, né? Que tem nome conhecido. A gente fez isso com as discretas, né? A gente falou Poisson, binomial, Bernoulli e outras, né? Geométrica. Então aqui a gente vai falar sobre algumas variáveis que são recorrentes, né? E que são importantes de serem estudadas, mas que são variáveis contínuas. Então a forma mais simples de variável aleatória contínua é a variável uniforme. Ela é uniforme porque a plausibilidade de todos os pontos no suporte é a mesma. Então, ou seja, vamos olhar para o gráfico de densidade, da densidade de f. Se esse é o gráfico da densidade da variável aleatória x, então a gente já, só por olhar esse gráfico, a gente já sabe várias coisas. A gente sabe que o suporte é o intervalo AB, tá? Então esse intervalo aqui é o suporte da variável x, porque é nesse intervalo que os valores da função de densidade são positivos. No resto é tudo zero. Além disso, eu sei que a plausibilidade de cada ponto é a mesma. A plausibilidade de A é a mesma plausibilidade de B, que é a mesma plausibilidade de A mais B sobre 2, que é a mesma de qualquer valor aqui no meio, tá? Então, como é que ela é definida? Ela é definida desse jeito. A fx de x tem que ser igual a uma constante, ou seja, um valor que não depende de x, para ser uniforme. E aí esse valor, ele tem que ser tal que, ele corresponde a essa altura, e ele tem que ser tal que a área é igual a 1, tá? Então essa área daqui tem que ser igual a 1. Para que essa área seja igual a 1, a altura tem que ser igual a 1 sobre b menos a, concorda? Porque essa é a área da base, né? Então a área da base vezes a altura tem que dar 1, logo a altura tem que ser 1 sobre b menos a. Então por isso que a função de densidade tem essa cara. 1 sobre b menos a, se o x estiver entre a e b. Tá? E aí é muito fácil calcular probabilidades nessa variável aleatória uniforme. Eu nem preciso integrar nada, basta eu medir o comprimento do intervalo e dividir pelo comprimento do outro. Então, por exemplo, se eu quiser calcular P de x está entre C e D, aí aqui eu estou supondo, né, que vale a relação A menor que C, que é menor que D, que é menor do que B. Para forçar que C e D estão aqui dentro, tá? Tipo, aqui está o C, aqui está o D. Então, como é que eu calculo a probabilidade de x estar entre C e D? Muito fácil, é só você calcular na uniforme isso. É só você calcular quanto que mede esse intervalo. Então, isso aqui vai dar o comprimento. Como é que eu posso definir isso? Eu vou colocar C do intervalo CD, né,
sobre o comprimento do intervalo AB. Tá? Então, se o intervalo CD ocupar metade do suporte, então a probabilidade vai ser meio. Se ocupar 1/3 do suporte, vai ser 1/3, e assim sucessivamente. Então, isso aqui fica sendo definido como D menos C dividido por B menos A. Dividido por B menos A, tá? Bom, então vamos ver um exemplo, tá? Isso aqui essas probabilidades elas são muito usadas, né? Você usa, no final das contas, quando você vai simular a variável aleatória, você sempre acaba simulando de uma uniforme e aí fazendo alguma transformação, algum algebrismo para simular de outras variáveis. Então, internamente no computador, ele sempre está gerando valores por variáveis aleatórias uniformes. Então, vamos fazer um exemplo para fixar um pouco, tá? Então, nesse exemplo, a gente tem o seguinte: tem um experimento controlado, e aí a ideia é medir a energia cinética, que eu estou chamando de C, que se eu não fiz besteira e se eu lembro a fórmula, é mv ao quadrado sobre 2, quando V é constante, né? Se não foi isso, por favor, me avisem, porque, enfim, física já faz tantos anos que eu não estudo. Mas eu acho que tinha essa fórmula aí. Então, a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Esse objeto tem massa m igual a 2 kg e se move a uma velocidade constante v, que está sendo medida em metros por segundo. Só que aí a gente vai assumir o seguinte, que a gente não consegue replicar o experimento sempre com o objeto na mesma velocidade. Então, por mais que a gente tente botar uma velocidade nesse objeto, por razões de que a gente não consegue controlar todos os fatores envolvidos no experimento, o valor de fato V que a gente vai imputar vai ser um valor que é aleatório. E essa aleatoriedade está levando em conta o fato de que eu não consigo controlar exatamente qual é a velocidade que eu estou imputando. Então vamos tratar o V como sendo uma distribuição uniforme 0,8 até 1,2. Então o que eu vou fazer? Eu estou assumindo que eu vou imputar uma velocidade para o objeto, mas eu vou tentar colocar essa velocidade ao redor de 1, mas eu não vou conseguir fazer isso sempre. Às vezes vai dar um pouquinho menos, às vezes vai dar um pouquinho mais. Então estou dizendo que o V vem de uma uniforme de 0,8 a 1,2. E aí a questão é, calcule a probabilidade de que a medição da energia cinética em função de V esteja entre 0,81 e 1,82 e 1,21. Então o que eu estou perguntando? Estou perguntando qual é a probabilidade de que C esteja entre 0,81 e 1,21. Mas quem é C? C é 0,80. Bom, C é definido como mv2 ao quadrado. Não, mv ao quadrado sobre 2 e 1,21. Bom, eu não sei qual é a distribuição. O meu m é igual a 2, tá? Então eu vou colocar aqui m igual a 2. Então vai dar 2 ali. Deixa eu já substituir. Aqui vai dar 2. E esse 2 vai embora com esse, tá? Aí, bom, agora eu tenho que calcular qual é a probabilidade do quadrado dessa variável v estar entre esses dois valores, né? Aí eu penso assim, pô, mas o quadrado eu não sei, né? Eu não sei qual é a distribuição de v ao quadrado. Então não posso usar o uniforme de cara. Eu só coloquei esse exemplinho só para vocês terem a noção de que quando eu coloco, que dentro das probabilidades eu posso fazer conta com as variáveis que estão aqui. Então a probabilidade de que v ao quadrado esteja entre esses dois valores, como os dois valores são positivos, é a mesma probabilidade de que v esteja entre a raiz de 81 e a raiz de 1,21, tá? Eu sou obrigado a fazer isso porque eu sei a distribuição de V, tá? Eu sei que V é uniforme 0,8, 1,2, tá? Tem gente que faz assim, colocando intervalo ou não colocando, tanto faz, tá? Só significa que o limite extremo à esquerda é 0,8 e o limite extremo à direita é 1,2. Como eu sei a distribuição de V, eu não sei a distribuição do quadrado, eu não consigo calcular porque esse cara daqui ele vai ser calculado a partir de f de v quadrado. Esse cara eu não sei. Esse aqui eu sei, porque ele envolve FV, que é da uniforme. Tudo bem?
Então, isso aqui vai dar 0,9, menor que V, menor do que 1,1. Como V tem distribuição uniforme, isso aqui vai dar o quê? Vai ser a área, né, sobre, aqui tem 0,8, 1,2, e agora eu estou olhando no intervalo 0,9, 1,1. Então basta eu calcular qual é essa proporção dentro do suporte. Então vai dar 1,1 menos 0,9 dividido por 1,2 menos 0,8. Isso aqui vai dar 0,2 dividido por 0,4, que é meio. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Então, o objetivo disso era só mostrar para vocês que aqui dentro das probabilidades você pode fazer conta com as variáveis aleatórias que aparecem, tá? Que a gente acabou simplificando a energia cinética e escrevendo essa probabilidade aqui como um evento que envolve só a velocidade. E aí a gente tirou proveito do fato de que a gente conhece a função de densidade da V, ao invés de conhecer a da V quadrada, tá? Então, alguma pergunta? Professor, Oi. por que que ficou esse denominador mesmo, 1,2 menos 0,8? Isso é porque V tem distribuição uniforme 0,8, 1,2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu desenhei muito embaixo. Isso quer dizer que aqui na reta eu tenho 0,8 e aqui eu tenho 1,2, tá? Tá, mas aí o que está no numerador foi a raiz desses valores, né? É. Tá bom. Foi a raiz de 0,81, que deu 0,9, e aqui 1,21, a raiz dá 1,1. Tudo bem? Tá certo. Beleza, obrigado. De nada. Bom, então com isso acho que a gente já pode prosseguir para os próximos slides, que são da aula 8. Deixa eu colocar aqui. Ups. Acho que meu celular tá chiando aqui. Espera aí. Pronto. Bom, então vamos prosseguir, né? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa antes da gente ir para o próximo slide? Não? Bom, então, beleza. A gente vai falar de outras distribuições contínuas, tá? Vamos falar sobre variável exponencial. A gente também vai falar de função de distribuição acumulada no caso x discreto. A gente já viu acumulado, no caso x contínuo. A gente já viu acumulado no caso discreto. E a gente vai falar uma relação entre a distribuição exponencial, que a gente ainda vai definir, e a Poisson. E no finalzinho a gente vai falar sobre quartis, medianas e distância interquartil, que são medidas referentes a variáveis aleatórias, como a média, por exemplo. Então, vamos ver variáveis aleatórias exponenciais, né? A gente falou sobre o uniforme, que tem aquele gráfico constante num certo intervalo. Então, se a gente definir uma variável aleatória exponencial, a variável aleatória com distribuição exponencial, ela é definida por x, distribuição S. Tem alguém com o microfone ligado, tá dando algum eco, alguma coisa assim. Se puder desligar, por favor. Então, a gente vai dizer que x tem distribuição exponencial lambda se a gente denotar dessa forma, x tem distribuição exponencial lambda, tá? Esse lambda é um parâmetro qualquer, tá? Não confundir com o lambda da Poisson. Eu podia chamar esse cara de qualquer coisa. Eu podia chamar de gama, podia chamar de mi, tá? Eu optei em chamar de lambda, que é uma notação usual.
mas não é para confundir com o lambda da Poisson. Então, qual é a expressão da densidade? A expressão da densidade é lambda vezes E elevado a menos lambda x, tá? Ou seja, vamos olhar o que essa expressão está dizendo. Ela está dizendo que a densidade é decrescente em função de x, concorda? Isso para x positivo. Então, você vai pegar aqui a semirreta positiva, vai ser uma função, a função de densidade vai ser decrescente em função de x, e o lambda, ele está regulando a taxa de decaimento da densidade à medida que x aumenta, concorda? Porque quanto maior for o valor de lambda, mais rápido essa densidade vai convergir vai se tornar zero à medida que x vai para mais infinito. Então vamos olhar os exemplos. Ó. Aqui eu tenho lambda igual a 1.5. Esse aqui é o azul, é o lambda igual a 1.5. Enquanto que o vermelho é lambda igual a 0.5. Então, vê se não é isso que está acontecendo. Quando o lambda é maior, né, quando o lambda é igual a 1.5, que é o azul, eu tenho um decaimento muito mais rápido para zero do que quando o lambda é igual a 0.5, que é a curva em vermelho. Tá? Ou seja, esse lambda ele controla o quão rápido a minha variável aleatória decresce para zero, né? À medida que, quão rápido a densidade decresce para zero à medida que o x aumenta. Aqui ele não encosta no eixo em nenhum ponto, tá? É só um efeito visual. E essa variável aleatória, ela vai ser usada, ela pode ser usada para várias coisas, né? Alguns exemplos de situações em que talvez seja razoável usar a variável aleatória exponencial estão muitas vezes relacionado a medidas de tempo, né? Então, você pensar o tempo até uma partícula radioativa decair para uma determinada proporção, né? Ou então o tempo entre chamadas telefônicas numa central de autoatendimento. Esse aqui é um exemplo que a gente vai trabalhar com mais calma um pouquinho mais à frente, quando a gente falar da relação com a Poisson. Por quê? Porque lembra que, em geral, né, o número de chamadas, aqui eu estou falando do tempo entre as chamadas, mas você pode pensar no número de chamadas telefônicas como tendo distribuição Poisson num determinado tempo. E a gente já viu por quê, né? Porque a gente pode tomar cada tentativa como sendo feita aí no intervalo de, sei lá, 1 milésimo de segundo. Você faz uma tentativa em que você verifica se recebeu a ligação ou não. A probabilidade de você receber a ligação vai ser muito pequena. Então você tem um caso em que ao longo de um dia ou de qualquer intervalo que você fixe, né, você tem um número muito grande de tentativas, todas com probabilidade muito baixa. Então você tem um número de sucessos, vai ser aproximadamente uma Poisson. Então, o número de chamadas é Poisson, mas o tempo entre cada chamada vai ser exponencial, tá? A gente vai ver isso com calma mais à frente. Bom, e aqui tem vários outros exemplos, né? Tipo, tempo de vida útil de aparelho eletrônico, distância entre mutações em uma fita de DNA e coisas assim. Em geral, você vai poder falar de exponencial quando você estiver medindo o tempo entre duas ocorrências num processo de Poisson, tá? Então, todos esses exemplos aqui, em geral, eles estão com isso em mente, tá? Então, vamos ver um exemplo na prática, tá? Então, aqui no exemplo 1, o que a gente tem? A gente tem x T é o tempo entre duas falhas consecutivas de um aparelho eletrônico medido em dias. Então, é o tempo em dias, tá? Entre duas falhas de um aparelho eletrônico. Vamos supor, sei lá, que você está no seu laptop e aí uma falha é o computador travar. Então, o T vai ser o tempo entre duas ocorrências de travamento. Tipo, ontem meu computador travou. Então esse é o primeiro tempo. Qual vai ser o tempo que eu tenho que esperar para ele travar de novo? Esse tempo que eu tenho que esperar para travar de novo é o T. Então, eu estou supondo que T tem distribuição exponencial 2, tá? Então, aqui eu tenho T, tem distribuição exponencial, em que a taxa lambda é igual a 2. Então, qual a probabilidade de termos pelo menos 2 dias entre duas falhas consecutivas, tá? Então, o que
o que isso representa? Eu quero a probabilidade, esse T é o tempo entre duas falhas consecutivas. Então ele está dizendo qual a probabilidade desse tempo ser pelo menos 2 dias, tá? E aí isso vai dar o quê? Vai ser integral de 2 até mais infinito de lambda, aí a minha densidade, eu vou colocar a expressão aqui, ft de tzinho é igual a 2, e elevado a menos 2x, t, para todo t positivo. Então, o que é o p de t maior ou igual a 2? É a integral de 2 até mais infinito da densidade. Isso aqui vai dar integral 2 até mais infinito de 2 a menos 2t dt. Ou seja, isso aqui vai dar menos 2 elevado a t infinito 2, tá? Ah, eu nunca pergunto isso. Já faz tanto tempo que da última vez que eu dei essa matéria, mas cálculo 1 é pré-requisito de Probest, não é? Sim. Ah, beleza. Então vocês já viram essas coisas, essas antiderivações aqui, né? Como que eu faço a integral de e elevado a menos 2t, seno, cosseno, tudo isso, né? Mas se tiverem dúvida, qualquer coisa é só perguntar, tá? Tipo, eu não lembro como é que faz essa integral. Aí, enfim, até agora as integrais são tranquilas e são fáceis de resolver. Mas pode ser que lá pra frente apareça alguma coisa do tipo integração por parte ou coisas assim, né? Que também é tranquilo, mas sei lá, às vezes a pessoa esquece, não sei. Então o que a gente tem é isso, né? Essa integral vai dar, quando t for convergir para mais infinito, isso aqui, quer dizer, convergir, quando t tender a mais infinito, isso vai dar 0, menos, aí com esse menos aqui corta, né? Menos 2 vezes 2, que é igual a e elevado a menos 4, tá? Então, deu isso aqui, tá? Então, só para fixar de novo, né? Calculou probabilidades integrando no domínio correspondente, tá? No item B, ele pergunta o seguinte: sabendo que não ocorre uma falha há pelo menos 5 dias, né? Qual é a probabilidade de que a gente precise esperar pelo menos mais 2 dias até a próxima falha? Bom, então vamos interpretar o que ele está falando. Ele diz, sabendo que não ocorre falha há pelo menos 5 dias, ou seja, ele sabe que t é maior ou igual a 5, né? Ele está dizendo aqui, ó, sabendo que não ocorreu uma falha há pelo menos 5 dias, então, por isso, ele está dizendo, dado t maior ou igual a 5, ou maior do que 5, tanto faz, porque a variável é contínua. Então, não importa eu incluir a igualdade ou não incluir a igualdade. Então, qual é a probabilidade que precisamos esperar pelo menos mais 2 dias até a próxima falha? Ou seja, dado que a próxima falha não aconteceu até agora e já se passaram 15 dias, qual a probabilidade de que passe mais 2? Ou seja, qual a probabilidade de t ser maior do que 7, dado que t é maior que 5? Bom, aí eu não vou fazer a conta aqui, porque ela já está toda feita aqui do lado, né? Então, o que isso aqui vai dar? Vai dar... Ah, bom, mas aí tem um shortcut aqui, né? Isso aqui é o quê? Por definição, vai dar a probabilidade da interseção, né? T maior do que 7 e t maior do que 5, dividido por p de t maior do que 5. E aí, o que é a interseção desses dois eventos? Aí eu tenho que pensar, né? Eu sei que t é maior que 7 e t é maior que 5. Bom, se t é maior que 7 e t é maior que 5, então isso se reduz a t maior que 7, concorda? Porque é óbvio, né, que se t for maior que 7, t vai ser maior do que 5. Então eu incluí essa informação aqui, eu não estou dizendo nada. Então eu posso tirar ela de lá. Aí por isso que ficou t maior do que 7 sobre t maior do que 5. Aí o que eu tenho que fazer é calcular essas duas probabilidades. Então vai ser a integral do 7 até mais infinito, da densidade, e a integral do 5 até mais infinito. Tá bom? E aí, fazendo a continha, vai chegar nisso aqui, tá? É uma conta bem análoga ao que eu fiz aqui, mas eu vou deixar para vocês olharem depois com calma que vai dar esses valores. Mas a partir do momento que eu chego aqui, eu já tenho o exercício já solucionado, porque basta resolver essa integral, que ela é bem
simples, tanto a do numerador quanto a do denominador. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse exemplo? Não ficou não. Então agora vamos falar de uma propriedade muito importante das variáveis aleatórias exponenciais, que é a propriedade da perda de memória. Então vamos olhar para o seguinte teorema. Né? A gente tem uma variável aleatória x contínua, ela vai satisfazer a propriedade da perda de memória se p de x maior do que s mais t, dado que x maior que t, é igual a p de x maior do que s, para todo s e t positivo. Tá? E aí o teorema me diz que uma variável aleatória x, ela tem essa propriedade da perda de memória se somente se ela for uma exponencial lambda. Tá, provavelmente a primeira vez que a gente lê isso aqui, não entende nada do que está sendo dito. E é normal. Mas porque tem que olhar com calma para até entender o que o teorema está dizendo. Então vamos lá, tem várias partes aqui. Uma é x satisfaz a propriedade da perda de memória se vale isso aqui. Então, eu vou só anotar aqui do lado, né? A propriedade da perda de memória. Bom, essa é uma propriedade que algumas variáveis aleatórias contínuas vão ter, tá? Então, o que diz essa propriedade? Ela diz que a probabilidade de x ser maior do que s mais t, dado x maior que t, é igual ao p de x ser maior do que s. E essa propriedade tem que valer para quaisquer s e quaisquer t positivos que eu tomo. Vamos interpretar o x como sendo um tempo, tá? X é um tempo aleatório. Né? Vamos ver, é um tempo de espera. Eu só estou colocando aqui uma interpretação para a gente poder entender o que essa propriedade diz, tá? Mas não quer dizer que o x tem que ser tempo de espera. É só para a gente conseguir interpretar. Vamos supor que o x é o tempo de espera por um ônibus, né? Então você fica esperando o ônibus no ponto. Então o x é o tempo que você vai esperar. Então o que a propriedade me diz? Que dado que eu já esperei um tempo tzinho, a probabilidade de eu esperar um mais s de unidades de tempo é a mesma probabilidade de eu ter esperado s desde o início. Por exemplo, no caso do ônibus, né? Vamos tomar o tzinho como sendo igual a 3 horas e vamos tomar o s como sendo igual a 1 hora. Tá? O que essa propriedade está me dizendo? Que dado que eu já fiquei no ponto de ônibus esperando 3 horas, a probabilidade de eu esperar mais do que 4 horas é a mesma do que eu esperar mais do que 1 hora desde o início. Ou seja, o fato de eu já estar esperando um ônibus há mó tempão não altera a probabilidade do quanto que eu ainda preciso esperar. Tá? É isso que a perda de memória quer dizer. Quer dizer que a variável x ela não tem memória do que já aconteceu. O que é bem contra-intuitivo no caso de tempo, tá? Por exemplo, você espera que se você esperou... Oi, pode falar. É como se o tempo para uma determinada situação fosse independente? Isso. É como se o tempo que... É como se os incrementos de tempo fossem... A probabilidade do seu evento acontecer em 2 incrementos de tempo, né, nesse incremento de tempo aqui, é independente, né, da probabilidade dele acontecer nesse outro incremento de tempo. É como se eu dissesse assim, olha, você esperou 3 horas na fila de ônibus, mas isso não importa para você, não vai diminuir a chance do ônibus chegar na próxima 1 hora. A chance do ônibus chegar na próxima 1 hora era a mesma chance dele ter chegado na primeira hora que você ficou esperando. O que não faz sentido, mesmo no ponto de vista dessa situação do ônibus, ela não vai fazer sentido, tipo, no ponto de vista prático, né? Mas é uma propriedade que a variável aleatória é o que define a perda de memória. Porque o seu processo
Tipo, o processo do ônibus chegar, eu tô supondo que ele não tem a memória de que você já ficou esperando lá 3 horas. Porque a gente espera o quê? Se eu fiquei lá no ponto 3 horas esperando, pô, vai ser pouco provável que eu espere mais 1 hora, entendeu? Provavelmente ele vai chegar logo. Porque eu já fiquei esperando tanto tempo, né? Então, é isso que a propriedade da perda de memória te diz, que uma variável aleatória tem essa propriedade se ela satisfaz essa relação, que é a probabilidade de eu esperar um tempo adicional de S minutos, ou de S dias, ou de S horas, dado que eu já esperei T, é a mesma de eu já ter de eu esperar S desde o início, né? Para que a gente fala sobre isso se não é uma propriedade que tem a ver com o tempo, né? A gente fala sobre isso só para dizer que, em geral, não vai ser razoável a gente modelar tempo de espera com variáveis aleatórias que tenham essa propriedade. Ou seja, essa é uma propriedade que é ruim para modelar tempos de espera. Tá? A utilidade vem daí. Então, a gente sabe que se uma variável aleatória tem essa propriedade, ela não vai ser muito indicada para modelar tempos. Tá? Então, essa é a utilidade dessa propriedade. Então, enfim, aqui eu só falei o que a propriedade significa, o que ela diz. Mas isso não é o teorema ainda. O teorema diz que se você pegar todas as variáveis aleatórias possíveis e testar se elas satisfazem essa propriedade, as únicas variáveis que vão satisfazer vão ser as exponenciais. Tá? Então, se você pegar x como uniforme, por exemplo, a uniforme ela não tem essa característica. Se você pegar x como normal, por exemplo, que é uma distribuição que a gente vai estudar mais à frente, ela também não vai ter essa característica. Então, o que o teorema diz é que a única variável que satisfaz, a única distribuição de probabilidade que satisfaz essa propriedade aí é a exponencial lambda. Tá? E aí, como é que a gente vê a demonstração? Eu não vou fazer a conta, ela já está feita aqui, eu acho que é mais rápido a gente passar pelo que está escrito aqui. Então, ela tem duas implicações. A primeira, se x é exponencial, então x satisfaz a perda de memória. E a outra implicação é, se x satisfaz a perda de memória, então x é exponencial. Eu só vou mostrar a prova em um sentido, que é o sentido, se x é exponencial, então x tem a propriedade da perda de memória. Porque fazer o recíproco é mais chato. Usa coisas de equação diferencial, então só vou fazer isso. Eu vou supor que x tem distribuição exponencial e eu vou mostrar que x tem a propriedade da perda de memória. Então, de fato, né, o que vai acontecer? Eu começo com o que está do lado esquerdo e eu preciso provar que vai dar o que está do lado direito. Então, aqui eu não deveria ter posto isso. Tá? P de x é maior do que S mais T dado x maior que T é a interseção desses dois caras, que se reduz a P de x maior que S mais T, dividido pela probabilidade desse cara daqui, tá? Então, de novo, eu estou usando aquela noção de que aqui no numerador eu tenho a interseção desses dois eventos. Só que isso aqui é x maior do que, vamos supor, 7, e isso aqui é x maior que 5. Qual a interseção de x é maior do que 7 e x maior que 5? É x maior que 7. Então ele vai se reduzir só ao S mais T. Por isso que eu não coloquei aqui a vírgula x maior do que T. Podia colocar, mas a probabilidade é a mesma. Então vou colocar dessa forma. Tá? Então, o que isso aqui vai dar se o x tiver distribuição exponencial? O que eu vou fazer vai ser, eu vou calcular P de x maior ou igual a para todo Azinho positivo e supondo que x tem distribuição exponencial lambda. Então isso aqui vai dar o quê? P de x maior que A vai dar integral de A até mais infinito, da fx de x dx, que vai ser integral a mais infinito, de lambda, E elevado a menos lambda, x dx, que vai dar menos lambda, E elevado a menos lambda x, mais infinito, A. Isso aqui vai dar zero quando x tende a mais infinito.
menos com menos mais, lambda E elevado a menos lambda A, né? Que vai dar... peraí, desculpa, aqui não tem esse lambda. Então vai dar E elevado a menos lambda A. Bom, isso aqui é a probabilidade de x ser maior que A para qualquer A. Então, quando eu estou fazendo a conta aqui em cima, eu estou calculando P de x maior do que S mais T. Então eu tenho que vir aqui e substituir o A por S mais T. Vai dar E menos lambda S mais T. E na parte de baixo, eu tenho que substituir por T, né, o A por T. Então vai dar a parte de baixo E elevado a menos lambda T. Eu troquei o A por T. Bom, e quanto é que dá essa razão? Vai dar E elevado a menos lambda S. Ah, mas E elevado a menos lambda S, se eu voltar para cá, é a probabilidade, né, E elevado a menos lambda S, é a mesma coisa que eu trocar o A por S. Ou seja, é a probabilidade de x ser maior que S. Então, o que eu cheguei? Que P de x maior do que S mais T, dado x maior que T, é igual a P de x maior do que S. Então, mostrei que vale a propriedade da perda de memória para qualquer variável exponencial, tá? Qualquer variável aleatória com distribuição exponencial, tá? E aí, bom, a observação que fica é que você pode mostrar, né, que as distribuições exponenciais são as únicas que satisfazem essa propriedade de perda de memória, como eu falei para vocês. Só que a gente não vai provar isso porque foge um pouco do escopo, né? Vai precisar usar conceitos de equação diferencial para poder provar isso. Não é muito difícil, mas dá para fazer. Só que, enfim, só que foge do escopo, né? A gente precisaria de conhecimentos de equação diferencial para entender. Então, ficou alguma dúvida, gente, nessa demonstração? Alguma dúvida na interpretação dessa propriedade? Fez sentido isso que eu falei? Então, talvez lá na frente, quando a gente for falar mais e dar mais exemplos, né, vai fazer mais sentido, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir e a gente vai falar de distribuição acumulada. Distribuição acumulada eu já tinha falado com vocês antes no caso discreto, que a gente viu que no caso discreto a gente tinha aqui os saltos, né, na acumulada equivalem aos valores do suporte, né, da função de massa de probabilidade, e as probabilidades associadas a cada ponto do suporte eram a diferença. Então vamos só relembrar isso, né? A função acumulada de uma variável aleatória, ela era definida como sempre ela tem domínio na reta. Então não importa qual é o suporte da variável aleatória x, o suporte pode ser binário, né, 0, 1 no caso da Bernoulli, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 até n no caso da binomial, pode ser naturais no caso da Poisson, ou qualquer coisa, né? Mas a função acumulada sempre vai estar definida na reta, tá? O domínio dela sempre vai ser R, não importando qual o suporte da variável aleatória. E ela representa o quê? F de xzinho, F grande x de xzinho, é a probabilidade do x ser menor ou igual a xzinho, tá? Por isso que ela é acumulada nesse sentido, tá? Então, por essa definição, a gente tem o seguinte teorema, que a função de distribuição acumulada da variável x satisfaz as seguintes propriedades. A gente tem fx é não decrescente, tá? Por que não decrescente? Porque a gente tem que... Aqui está o x, aqui está o y. Se o x é menor do que y, a probabilidade da variável aleatória x estar nesse intervalo é sempre menor ou igual à probabilidade da variável aleatória x estar nesse intervalo aqui, tá? Então aqui a gente tem p de x menor ou igual a y, e aqui a gente tem p de x menor ou igual a x. Então, como a gente tem esse menor do que esse aqui é a f grande de x, e esse aqui é a f grande de y.
f grande de x no ponto y. Então, se o x for menor que y, a f grande de y vai ser maior do que a f grande de x. Isso é a definição da f ser não decrescente, tá? Bom, a gente tem que o limite, quando x for a menos infinito, é zero. Por quê? Porque isso aqui vai ser a probabilidade de x ser menor ou igual a um valor cada vez mais negativo. Então, vai se tornar zero a partir de, sei lá, x menor ou igual a menos 10 bilhões. Então, ele vai convergindo cada vez, chegando cada vez mais próximo de zero. No outro extremo, quando x se torna maior e maior, né? Por exemplo, 10 bilhões, a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a 10 bilhões vai ser bem alta, muito próxima de 1. À medida que esses 10 bilhões vão aumentando, a probabilidade vai ficando cada vez maior, até o limite de 1. Né? A função acumulada caracteriza a distribuição da variável aleatória. Isso significa dizer que, se eu sei a f grande, eu sei quem é a PMF. E aí eu consigo recompor, né, a distribuição de x, porque a distribuição de x é exatamente dada, definida pela PMF. Então, se a acumulada define a PMF e a PMF define a distribuição, então a acumulada também define a distribuição. E se x é discreta, como é que a gente calcula a acumulada num ponto? A gente vai somando no suporte. Aqui ficou faltando somatório de y pertencente ao suporte da variável aleatória, de tal forma que y é menor ou igual a x. Então você vai somando no suporte até você chegar no último cara do suporte, que é menor do que x. Bom, tudo isso aqui a gente viu para a variável aleatória discreta, mas isso aqui vai valer para a variável aleatória contínua também. Essas primeiras propriedades valem para contínua porque eu não usei o fato de ser discreta em momento nenhum para mostrar que isso aqui é válido, né? Para argumentar com vocês que isso aqui vale. Então vai valer para x contínua também, tá? Porque a única coisa que eu usei é o fato de que ela é definida desse jeito. Eu não usei que tem uma PMF por trás, nem nada. Só essa propriedade aqui que não vai valer para contínua, tá? Então isso aqui não vale se x contínuo. Então, se x for contínua, como é que você vai fazer, né? A única diferença é que agora a f grande de x, ela é definida por uma integral. Qual é a integral? A integral da densidade no ponto de menos infinito até x. Por que isso? Eu vou colocar aqui um exemplo só da exponencial mesmo, tá? A gente tem aqui, aqui está o x, aqui está o fx de x. Então, vamos colocar aqui que a função de densidade tem essa cara. Então, se eu quiser calcular o f grande x de x, isso aqui é p de x menor ou igual a x. Então, aqui em algum lugar vai estar o x. Como é que eu calculo esse valor? Eu calculo pela integral, tá? De menos infinito até x de fx. Aí aqui eu tenho que mudar o argumento, tá? De u du. Aqui eu posso botar menos infinito porque eu estou assumindo implicitamente que a minha densidade vale zero nesse intervalo aqui, tá? E eu poderia colocar assim também, tá? U du. Tudo bem? Então essa é a única diferença para a variável contínua. E se a gente sabe isso aqui, a gente vai ter uma relação que é muito importante no caso contínuo, que é a densidade. Você consegue recuperar a densidade pela acumulada derivando a acumulada, tá? Essa é uma propriedade muito importante. A gente tem que dx de fx de x é igual a fx de x, tá? Ou seja, se eu derivar a acumulada, eu obtenho a densidade. Isso é muito fácil de ver que é verdade. Por quê? Isso decorre da definição, né? O que é o fx de x? Bom, fx de x ele é definido como integral
menos infinito até x de fx u du. Bom, o que vai ser isso aqui? E essa f de x ela vai ter uma certa antiderivada, tá? Que eu vou chamar de g de u, tá? Quando você fizer a conta, isso aqui, sei lá, vai ser, não sei, cosseno de x. Então a g vai ser seno de x, tá? Essa g é só uma antiderivada dessa variável aleatória aqui. Então vai dar gu, né, g de u, avaliado no ponto x, no ponto menos infinito. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar g de x menos o limite quando u for a menos infinito de g de u, né? Tudo bem? Bom, aí o que acontece? Agora eu estou dizendo que a derivada da acumulada vai dar f de x. Então vamos ver o que dá a derivada com respeito a x da fx de x. Esse primeiro cara aqui vai reduzir a derivada de g de x menos a derivada desse cara com respeito a x. Mas esse cara aqui não tem x, certo? Ele é um limite. Esse limite vai dar um número, vai dar 0, vai dar menos 1, qualquer coisa, né? Então isso aqui vai dar uma constante. Quando eu for derivar essa constante com respeito a x, vai dar 0. Então esse cara some. Então ficou derivada de g de x. Mas quem era o g de x? Bom, g de x era antiderivada de fx. Eu vou dizer assim, g de x, ou então seja g de x a antiderivada nossa, ficou embolado aqui. A antiderivada de x. Então, a derivada da antiderivada da função de x não, desculpa, de fx, tá? Então, g de x é a antiderivada da densidade. Então, eu estou derivando a antiderivada da densidade. Isso aqui vai dar a própria densidade, tá? Então, deixa eu só apagar aqui. Isso aqui dá a própria densidade, tá? E aí eu mostrei que se eu derivar a acumulada, eu obtenho a função de densidade, tá bom? Então é bem legal essa relação, né? Eu consigo recuperar quem é a minha densidade da variável aleatória, derivando a função acumulada. Eu também consigo fazer o contrário. Porque se a derivada, não, se a densidade é a derivada da acumulada, então a acumulada é a antiderivada da densidade, tá? Lembrando, né? Uma função tem várias antiderivadas, né? Todas as antiderivadas de uma função qualquer são definidas como, isso aqui vai dar integral fx dx, né? Mais uma constante. Por que tem infinitas antiderivadas para uma mesma função? Porque tem a constante, né? Tem a constante aditiva, e essa constante pode ser qualquer uma. Então isso define toda uma família de antiderivadas. A f vai ser a família que satisfaz essas propriedades aqui. Então só vai existir um valor para c de tal modo que vai ser satisfeito isso que está aqui, entendeu? Então você pode achar também a acumulada a partir da densidade. É só você calcular a antiderivada, somar uma constante, e aí essa constante só vai poder ser um valor específico no caso. E você vai achar qual é o valor específico que essa constante pode assumir, em geral, usando essas duas propriedades aqui, tá? A gente vai ver mais à frente. Mas, enfim, é fácil de ver que isso vale, né? Até pela definição. Quem é a constante que você tem que usar na antiderivada da densidade para recuperar acumulado? Porque aqui vai dar f de x, né? Então a constante tem que ser o limite da antiderivada de f de x quando x tende a menos infinito, tá?
Mas, enfim, a gente vai ver isso num exemplo, vai ficar mais claro. Bom, só para relembrar, né, aqui quando a gente tinha uma variável que era discreta, no caso x binomial 4 meio, né, a gente pode calcular facilmente quem é a PMF, e aí ela vai ter esse domínio que é discreto, 0, 1, 2, 3, 4. E a cada ponto do domínio está sendo associada uma probabilidade. Tá? Essas probabilidades são fáceis de calcular, é só você fazer 4x, p que é meio, elevado a x, 1 menos p que também é meio, elevado a 4 menos x, para vários valores de x. Então, fazendo essa conta daqui para todo mundo, você recompõe quem é a PMF de x. Tá? E aqui a gente tem o quê? A acumulada fica sendo você acumular essas probabilidades, ou seja, até o ponto zero, quando você chegar no ponto zero, você vai ter acumulado 1 sobre 16 de probabilidade. Quando você chegar no ponto 1, você vai ter acumulado x igual a 0 e x igual a 1. Então vai ser 1 quarto mais 1 sobre 16, 5 sobre 16. E assim sucessivamente. Se chegar até o final, vai dar 1 a partir do x ser maior ou igual a 4. Ou seja, isso aqui quer dizer que se x é binomial, a probabilidade de x ser menor ou igual a um valor qualquer maior do que 4, por exemplo, 4,5, é 1, né? Por quê? Porque se x é binomial, só vai poder assumir no máximo o valor 4. Então, o ponto que eu queria mostrar para vocês era só a ligação, né, entre o caso discreto e o caso contínuo. Então, no caso discreto, a gente tem a PMF, que só vai assumir os valores 0, 1, 2, 3 e 4, no caso da binomial. E aí, essas alturas, que é o P de x ser igual a, por exemplo, 2, ela fica sendo o tamanho do salto da acumulada no ponto 2. Tá? Por quê? Porque até chegar antes do 2, eu vinha acumulando as probabilidades de 0, de 1 e só, porque eu não cheguei no 2 ainda. Quando eu chegar no 2, eu vou acumular as probabilidades, eu vou ter acumulado as probabilidades de 0, de 1 e de 2. Então, se eu subtrair, né, a acumulada no ponto 2 da acumulada no valor arbitrariamente próximo de 2, essa diferença que dá o salto, ela diz respeito somente ao ponto x igual a 2. E aí, como a gente viu que na variável aleatória contínua, deixa eu botar mais uma aqui, se x é contínua, então a gente viu que se x é contínua, então o p de x igual a x é igual a 0, né? Ou seja, a acumulada não vai ter nenhum salto, porque se o salto representa a probabilidade daquele ponto, na acumulada todo ponto tem probabilidade 0, né? Ou seja, não vai ter salto nenhum. Logo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a acumulada não tem saltos, né? Então, como não está escrito aqui, eu vou colocar aqui. A função de densidade acumulada, no caso x contínua, não tem saltos. Ou seja, não tem pontos de descontinuidade. Tá? Então essa é a maior diferença. A função acumulada de variável aleatória contínua vai ser contínua também. Então é isso que o próximo slide está falando. Olha, f de x sempre será contínua à direita, mesmo que x seja discreta. Ou seja, se a gente voltar para cá, x é discreta aqui, certo? X é contínua à direita, né? Ela não é contínua à esquerda. Por quê? Porque o limite, quando x tende a, sei lá, 1 pela esquerda, dá esse valor aqui.
E o limite quando... E esse valor aqui é diferente da f de 1. A f de 1 é esse valor aqui. Então, x ela não é contínua à esquerda, né? Porque vai ter alguns pontos, notadamente os pontos do suporte, no caso discreto, são pontos de descontinuidade à esquerda. Mas à direita, ela é contínua em todo ponto. Tá? A f acumulada ela é contínua, por exemplo, nesse ponto à direita, trivialmente, né? Também é contínua à esquerda. E nesse ponto aqui, que é um ponto que talvez seja problemático, né? Ele, na verdade, não vai ser, porque o limite à direita, ele vai assumindo sempre esses valores que são sempre iguais. E a f do ponto também é esse valor. Então, aqui a gente tem que coincide, né? A f no ponto vai coincidir com o limite à direita, mas não vai coincidir com o limite à esquerda. O limite à esquerda vai ser esse valor aqui. Tá? Então, isso é para quê? Para dizer para vocês que a f sempre é contínua à direita, mesmo que x seja discreta. E aí, se o x é uma variável aleatória contínua, como as probabilidades, né, de cada ponto valem zero, então, né, a diferença entre o limite vindo à esquerda e a f no ponto é zero. Ou seja, a f de x também vai ser contínua à esquerda. Aqui deveria ser a esquerda. E aí, se f é contínua à esquerda e contínua à direita, é contínua. Tá? Então, se x é contínua, a sua acumulada é contínua. Bom, foi o argumento que eu tinha dado para vocês antes. Então, vamos fazer um exemplo, né? No caso da exponencial. Então, suponha x exponencial de parâmetro lambda. Tá? Então, a densidade é dada por essa expressão aqui. Né? Lambda é a menos lambda x. Então, a acumulada no ponto x é a probabilidade de x ser menor ou igual a x. Vai ser o quê? A integral de 0 até x dessa expressão. Aí aqui fica a pergunta, eu poderia ter escrito assim? Mantendo a expressão que está aí dentro? Sim ou não? O que vocês acham? Alguém? Sim? Não? Sim, porque dá zero igual? Eu acredito que sim. Bem, intuitivamente parece que sim, né? Só que a questão é que se eu escrever desse jeito, vai dar errado, não vai? Porque aqui eu já estou colocando a expressão, né? Então, se eu for fazer a integral do jeito que está aqui, vai dar problema. Porque eu já substituí a expressão. Se eu tivesse colocado fx de x e eu tivesse definido a fx de x para x menor do que zero como sendo igual a zero, aí tudo bem. Mas como eu já substituí essa expressão, eu não vou poder fazer. Deixa eu mostrar para vocês por quê, não sei se ficou claro. É porque se eu fizer a integral, eu vou colocar aqui sem prestar atenção, tá? Colocar assim. Lambda é menos lambda t dt. É isso que está escrito. Se eu trocar o zero por menos infinito, vai ficar assim. Então, isso aqui vai dar, a gente já fez várias vezes, né? Menos lambda t, x menos infinito. Isso aqui vai dar quando t for igual a x, e aqui é quando t convergir a menos infinito. Então, vai ficar menos lambda x, né? Mais menos lambda, menos infinito, né? Vai dar mais infinito aqui em cima, ou seja, vai dar mais infinito essa parte. Concorda? Vai ficar menos elevado a mais infinito. E aí deu problema, porque isso aqui deu mais infinito, né? Então, assim, eu falei com vocês, beleza, você pode integrar tanto do menos infinito até x, ou do zero até x, mas tem que tomar cuidado. Se você for integrar do menos infinito até x, você tem que definir, você não pode colocar a expressão que vale só para o x positivo. Você tem que colocar
essa função como tendo duas partes, uma que é igual a zero e a outra que não é igual a zero. Tá? Como aqui já está essa expressão, eu não posso colocar menos infinito no lugar do zero. Tá? Porque senão a integral vai dar infinito. Tá? Então, assim, depois que você substituir a expressão pela expressão no suporte, aí você tem que limitar a integral no suporte. Porque se não limitar, vai acabar dando problema. Vai acabar dando mais infinito, ou dando menos infinito, ou alguma coisa assim. Tudo bem? Fez sentido? Ou ficou estranho? Fez Tá. um pouco sentido. Fez sentido, sim. É porque o que acontece vai ser o seguinte, olha. Eu vou ter algo assim, zero aqui. A minha densidade ela é definida desse jeito. E aqui, à esquerda, ela é zero. Se eu colocar menos infinito aqui dentro, eu vou estar integrando essa expressão toda, que ela não para aqui, essa expressão continua. Né? Então, aqui, ela continua. Então, se eu integrar do menos infinito até o x, essa expressão toda aqui é lambda é elevado a menos lambda t, e aqui é t. Se eu fizer essa integral toda, vai dar mais infinito, porque tem essa parte aqui que vai divergir, né? Então era isso que eu estava chamando a atenção. Se você já substituir pela expressão aqui dentro, né, uma vez que você colocou isso aqui, aí você já não pode mais colocar a integral de menos infinito. A integral tem que começar no zero. Tá? Era só isso que eu queria dizer. Era só para tomar cuidado quando for escrever na hora de fazer a conta. Tá? E aí vai dar isso aqui, 1 menos é elevado a menos lambda x. Tá? Vamos fazer então para o caso... Aqui eu já fiz menos infinito, né? Então eu vou pegar e fazer para a integral indo de 0 até x, lambda é menos lambda t, dt. Isso vai dar menos menos lambda t, 0x. E aí vai dar menos menos lambda x mais 1, né? Ou seja, 1 menos elevado a menos lambda x. Tá? Então, é fácil. Nesse caso, achar acumulada foi só resolver essa integral. Como isso aqui tem integral conhecida analiticamente, tem antiderivada conhecida analiticamente, foi fácil determinar quem é acumulado. Então, se a gente traçar o gráfico, acho que vai ficar claro as propriedades. Porque dessa expressão aqui, a acumulada ela é contínua, uma função contínua de x, né? E aí vamos ver qual é o limite quando x vai a mais infinito para essa função. Isso aqui vai dar 1 menos e elevado a menos uma coisa que vai para infinito, ou seja, vai dar e elevado a menos infinito, 1 menos 0. Então vai dar 1. Ou seja, o limite da fx de x é igual a 1 quando x vai a mais infinito. Essa era uma propriedade que eu coloquei aqui em cima. Tá vendo? Quando x for para mais infinito, o limite vai dar 1. E quando x for a 0? Limite quando x tende a 0, tá? Ou quando x tende a menos infinito. Vamos fazer menos infinito da f de x. Bom, quando x for para menos infinito, né? Aqui vai dar... essa expressão só vale para x maior ou igual a 0. Então aqui eu não posso cegamente vir aqui e colocar menos infinito aqui dentro. Vai dar problema, tá? Como essa expressão só vale para x maior ou igual a 0, eu só posso colocar coisas maiores ou iguais a 0. Né? Então, isso aqui vai ser a f de x para x positivo, e se o x for negativo, né? Então ficou faltando essa parte. Para x negativo, a gente vai ter que f grande de x vai ser a integral sempre é menos infinito até x, da minha fx de x. Tá? Só que a fx de x, essa variável exponencial, essa densidade exponencial, ela é zero para todos os caras à esquerda de zero. Então isso aqui vai dar 0 menos 0, tá? Que é 0.
Então, o limite quando x tende a menos infinito é zero. É só porque aqui, quando eu colocar a fx de x, eu tenho que forçar que o suporte, a densidade seja zero à esquerda do zero. Então, também se satisfez a condição de que o limite tendendo a menos infinito dá zero, tá? Então é isso. O gráfico vai ser algo assim, né? Algo que cresce, né? É crescente a f de x nesse caso, né? Porque dessa expressão aqui dá para ver que a f de x é crescente e ela está indo, quando você vai para a esquerda arbitrariamente, ela dá zero. Né? Se você fosse continuar aqui até menos infinito, todas essas curvas iam passar a cair exatamente sobre o eixo x, tá? E à medida que você vai chegando mais para direita, você vai convergindo para 1, tá? Bom, então é isso, né? Eu mostrei para vocês como é que faz para calcular a acumulada de uma função, de uma variável aleatória qualquer. Então vou colocar como exercício mostrar que se você derivar a fx de x, né, onde x tem distribuição exponencial lambda, você vai obter a densidade da variável aleatória. Tá? Porque o que a gente fez? A gente partiu da densidade e calculou a acumulada. Então, como exercício, mostre que a derivada dessa expressão aqui vai dar a densidade, tá? Que é a outra relação. Então vai ser bem fácil, é só fazer o caminho contrário ao que a gente fez de calcular a acumulada, tá? Então vamos falar sobre a relação entre a exponencial e a Poisson. Então o que a gente tem? Um processo de chegada em tempo contínuo é chamado processo de Poisson com taxa lambda. Então, repara que agora eu estou meio que trocando um pouco o foco do que eu estava falando antes. Antes eu estava falando sobre variável contínua. Agora eu vou voltar a falar sobre Poisson, porque eu quero mostrar qual é a relação que tem entre a Poisson e a exponencial, que foi o que a gente acabou de ver. Oi, pode falar. É uma dúvida rapidinho. Uma coisa que eu não entendi direito foi nessa acumulada quando o x é contínuo, por causa que se x é contínuo, ele vai estar definido no intervalo. E a acumulada também. Então, como que eu vou saber diferenciar se a acumulada é acumulada ou só um x num intervalo qualquer? Pera, não entendi. Pode fazer a pergunta de novo? É porque eu não consegui entender nessa da acumulada quando o x é contínuo. Porque vai ser, se o x é contínuo, a acumulada também é contínua, né? Isso. Então, a acumulada ela vai estar num intervalo. Mas como que eu vou conseguir identificar que aquela acumulada é uma acumulada e não só um x num intervalo qualquer? Como que eu sei que aquilo é a cara de uma acumulada? Tá, entendi. Boa pergunta. O que vai acontecer é que toda função que satisfaz aquelas propriedades que eu botei antes, ela vai ser uma função acumulada. Então, vamos voltar aqui. São essas propriedades, né? Deixa eu apagar para não ficar tão poluído. Então, o que acontece? No caso da variável contínua, são todas essas propriedades que estão aqui, menos essa. Essa aqui é só quando x é discreto. Então, se eu tiver uma função fx que ela é não... Bom, primeiro, toda a função acumulada está definida da reta no 0, 1. Então, se eu colocar aqui, sei lá, aqui o 1... Aqui está o x. Então, se eu tiver uma função que faz isso aqui, ela não vai ser acumulada de função nenhuma, de variável aleatória nenhuma, porque ela está retornando valores acima de 1, né? Aqui eu vou colocar f grande de x.
Então ela não vai ser uma função acumulada. Então tem que estar sempre entre o intervalo 0 e 1. Da mesma forma, essa função também não é acumulada por causa dessa parte aqui. A função tem que ser não decrescente. Então, por exemplo, a gente já viu que ela tem que estar toda contida nessa banda aqui, tá? Então, se a gente tiver uma função que tem essa cara, ela também não vai ser acumulada de nenhuma distribuição, porque ela não é não decrescente. Então, também não pode ser assim. Então, tem que ser uma função crescente qualquer que esteja inteiramente contida no intervalo 0, 1. Agora, essa função, o limite indo para a esquerda tem que dar 0, ou seja, esse cara também não é, porque o limite está dando essa altura aqui desse quadradinho, tá? Não está dando 0. Então, esse cara também não pode ser uma acumulada. Então, a gente já viu, ela tem que ser crescente, o limite pela esquerda tem que ser igual a 0, ela tem que subir monotonamente. Ela pode eventualmente fazer coisas assim, tá? E o limite, quando for para mais infinito, tem que dar 1. Então a gente sabe que que as funções acumuladas sempre são coisas desse tipo, contidas inteiramente na banda 0 até 1, né, no eixo y, e o limite tem que ser sempre não decrescente, o limite tendendo à esquerda tem que dar 0 e o limite tendendo à direita tem que dar 1, tá? Então eu vou saber que uma função não é acumulada de nenhuma variável aleatória se ela furar com alguma dessas hipóteses aqui, tudo bem? Eu não sei se eu respondi, se era essa a sua pergunta ou se era alguma coisa um pouco mais específica. Era isso mesmo. É que eu tava. Que como você quando começou a falar dessa função, eu tava pensando que era só para discreta, mas para contínua vale a mesma coisa também. Né? Sim, é verdade. O que vai acontecer é que para discreta a gente vai ter salto, né? Então essa é a única diferença. Se é para f de x discreta, ela vai ter saltos tipo isso aqui, né? Tipo o que acontece aqui. Mas se a f de x for contínua, ela não tem esses saltos, tá? Então você vê que todo o resto está sendo satisfeito, né? A f, nesse caso aqui, a f é não decrescente, a f está toda contida no 0, 1, o limite quando x tende à esquerda dá 0, tende a menos infinito dá 0, o limite quando x tende a mais infinito dá 1. Né? A única diferença é que ela tem saltos. Então esses saltos aqui mostram que essa função acumulada ela é acumulada de uma variável aleatória discreta, tá? Enquanto que se fosse de uma variável aleatória contínua seria algo, sei lá, que ia variar desse jeito aqui. Tudo bem? Entendi, professor, valeu. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então vamos lá. Falar sobre a exponencial e a Poisson e... Nossa, ainda tem muita coisa. Então vamos lá. A gente vai voltar então a falar sobre Poisson. Então a gente considera um processo de Poisson com taxa lambda, né? Se a gente estiver falando sobre o número de chegadas que acontecem, se a gente tiver as seguintes propriedades, né? O número de chegadas que acontecem no intervalo de comprimento t for uma variável Poisson de taxa lambda t. A gente vinha usando isso aqui toda hora, tá? Quando a gente fazia os nossos exercícios. Mas a gente usava meio que sem prestar atenção que era isso que estava acontecendo. Lembra lá que a gente falava assim, o número de chegadas por dia é uma Poisson de taxa lambda. Então, qual é a distribuição da variável aleatória do número de chegadas em uma semana? Em uma semana era lambda vezes t, porque o comprimento em dias era igual a 7. Então, multiplicava por 7, né? Então, tem essa relação, né? Quando a gente vai falando de um processo de Poisson, a gente escalona a taxa de forma a ser compatível com a unidade de tempo que está sendo medida. Bom, a gente tem, então, por exemplo, né, se a gente tem um processo aqui que marca aonde acontecem as chegadas no tempo, aqui é o tempo. Então, o que eu estou dizendo é, se eu fixar um intervalo, vamos supor, esse intervalo de tempo aqui, tá? Então, isso aqui tem um comprimento t.
Então, o número de observações, o número de ocorrências, no caso, sei lá, se fosse chegado na fila do banco, o número de chegadas na fila nesse intervalo de tempo teria distribuição Poisson com taxa lambda vezes t, em que t é esse comprimento aqui, tá? E aqui no caso a gente observou, a gente vai dizer que o número de observações nesse intervalo, se a gente chamar de x é aleatório com distribuição Poisson lambda t. Então, nessa circunstância daqui, o meu x foi igual a 3, porque aconteceram 3 ocorrências desse intervalo. Mas como eu estou falando de chegada de pessoas, e sempre tem essa noção de você olhar quantos eventos aconteceram num intervalo de tempo, eu posso olhar, ao invés de olhar para o número de eventos num intervalo, eu posso modelar esse processo também pelo tempo que eu espero até observar uma ocorrência, tá? Por exemplo, eu posso dizer, vai acontecer, vai ter um tempo aleatório, que não vai acontecer nenhum evento, e depois desse tempo, eu vou chamar aqui de T1. Depois desse tempo T1 vai acontecer o primeiro evento. Depois de um intervalo de tempo T2 menos T1, que é o tempo de ocorrência do segundo, menos o tempo de ocorrência do primeiro, vai acontecer o segundo evento, e assim sucessivamente. Ou seja, eu consigo modelar o processo de chegada de pessoas olhando para o tempo que vai levar até a próxima pessoa chegar. E aí eu só vou empilhando esses tempos. Tá? A questão é, se eu tenho um processo de Poisson, esses tempos eles vão ter uma certa distribuição de probabilidade. E como esses tempos são contínuos, essa distribuição de probabilidade é contínua. Tá? E aí a gente vai ver, né, que esses tempos vão ter distribuição exponencial. Ou seja, quando eu estiver falando de um processo de chegada de pessoas em algum lugar, em que o número de chegadas é Poisson, o tempo de espera entre as chegadas vai ser exponencial. Tá? Então, tem essa dualidade. Você pode tratar de um processo de chegada de pessoas em algum lugar ou de ocorrências no intervalo de tempo, ou pela Poisson, se você estiver contando quantas chegadas vão acontecer, ou por uma exponencial se você estiver olhando para o tempo que vai demorar para cada chegada. Então, se você estiver falando do tempo entre as chegadas, você está falando de exponenciais. Se você estiver falando do número de eventos num determinado intervalo de tempo, o número de eventos vai ser Poisson. Tá? E aqui a gente vai ter a segunda propriedade, que é o número de chegadas que acontecem em intervalos disjuntos de tempo são independentes um do outro. Então, o que significa? A gente já vinha fazendo isso também, meio que intuitivamente. Então, vamos supor, eu tenho dois intervalos de tempo, esse e esse. Tá? Um imediatamente após o outro, mas sem nenhuma interseção entre eles. Então, o número de eventos, né, nesse intervalo de tempo, que aqui no caso eu observei foi igual a 3, é independente do número de eventos observados nesse intervalo de tempo, porque os intervalos são disjuntos. Tá? Então, essas são duas propriedades do processo de Poisson. E aí, depois, a gente vai ver que num processo de Poisson, o intervalo de tempo que leva entre as chegadas vai ser exponencial. Tá? Então, era o que eu estava falando aqui. Olha. O tempo entre a chegada zero, que é o início do processo, e a primeira chegada, vai ser uma exponencial. No caso, vai ser uma exponencial de taxa lambda, em que o lambda é o mesmo lambda do processo de Poisson. Tá? E aí eu não vou correr mais não, porque a gente vai ver isso na próxima aula com calma. Tá? Então aqui você vai ter uma variável aleatória que é uma exponencial lambda. Aí você vai esperar de novo mais um tempo, que é aleatório, e a gente vai ver que esse segundo tempo também vai ser exponencial lambda, mas vai ser uma outra realização da exponencial lambda. Então aqui tem uma variável aleatória que é T1, segue distribuição exponencial lambda. Aqui a gente tem o tempo, se eu definir o T2 como o tempo do segundo evento, esse cara vai ser a distribuição de T2 menos T1, que é o tempo que você esperou, né, até acontecer o segundo evento, e assim sucessivamente. As diferenças de tempo
sempre vão ter distribuição exponencial lambda, tá? Então, essa é uma forma que você tem de simular o processo. Você simula infinitas exponenciais lambda, né? Esses caras vão te dar tempos, e aí você empilha cada tempo desse, né? E coloca as suas ocorrências em cada tempo que você sorteou. Então, primeiro você sorteou em um tempo, bota a primeira ocorrência vai acontecer aqui, a segunda ocorrência vai acontecer somando esses dois tempos que levou, vai ser aqui, e assim sucessivamente, tá? Aí você consegue tirar todo decompor todo o processo ao longo do tempo, tá? Bom, então é isso. Faltam 5 minutos. Eu não vou começar a fazer essa conta aqui porque é uma conta um pouquinho pesada. Então a gente vai deixar para fazer na próxima aula, tudo bem? E essa conta é justamente para mostrar que os tempos entre as ocorrências vão ser sempre exponenciais, olha, tá vendo? Isso aqui é o tempo da segunda ocorrência menos a primeira, é o intervalo de tempo que decorreu entre a primeira ocorrência e a segunda ocorrência, tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui, porque faltam só 5 minutos e não dá para. Eu não quero fazer essa conta daqui corrido no final da aula. Então, na próxima aula, a gente retoma a partir daqui, tudo bem? Tudo bem. Bom, beleza então, pessoal. Qualquer dúvida, eu ainda vou ficar por aqui mais nesses 5 minutinhos. Enquanto isso, eu vou colocando o gabarito, né, que vocês falaram para botar lá no site, lá no Classroom, da lista de exercícios. E aí, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, eu vou estar por aqui fazendo isso. Professor, Oi. quando que o senhor deve disponibilizar a lista 3? Eu vou colocar essa semana ainda. Deixa eu ver se eu consigo prometer até quando eu consigo colocar isso. Eu acho que eu vou tentar colocar até amanhã, tudo bem? Tranquilo. Professor, Oi. tá com um lugar aí para anotar de onde são as questões que estavam erradas? Deixa eu colocar aqui. Pode falar. A questão 3 é a questão 2 de 2013.1. Tá? É a questão 2 de 2013.1, é isso? Isso. Tá. A questão. Ih, anotei errado aqui. Eu Tá. anotei duas questão 3. Então, na verdade, a questão 3 é de 2015.2. Falei errado. Tá, 2015.2. A questão 4 é a questão 2 de 2019.1. E agora eu tenho que ver aqui qual é a outra. Eu acho que é a questão. Pode descer aí nessa lista, por favor? Uhum. A questão 6 é de 2013.1. É a questão 2 de 2013.1. Questão 6 é a 2 de 2013.1, é isso? Isso. Beleza, beleza. O resto tá certinho. Muito obrigado. Eu não sei por que dá isso. Eu acho que é porque eu copio de um lugar, tipo, eu faço a questão, aí eu vou lá e copio e troco os valores. Aí às vezes eu esqueço de trocar ou troco errado. Até porque, se você reparar, eu acho que a 4 e a 6 estão dizendo que é a mesma questão. É verdade. É verdade, é verdade. Deve ser isso. Então eu vou fazer essas trocas e vou colocar lá, tá? Beleza. A maioria das questões vem de prova, então assim, mesmo que eu não coloque a questão, a lista, dá para ir fazendo aleatoriamente algumas questões que forem aparecendo. Por exemplo, agora a gente vai começar, acho que a partir da próxima aula a gente já vai conseguir fazer todas as questões 3 das P1s, entendeu? Então vocês também podem ir olhando nesse sentido, mas eu vou fazer até quinta-feira, colocar a lista 3 lá para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Overleaf para poder mudar isso.
Eu só vou parar de gravar aqui, porque como acabou a aula, né?